Olá, crianças, como vão vocês? Aqui é a Prof. Paula, do Lar Espírita Alta de Souza e Casa de Caridade Vovô Chico. Estou aqui com vocês, muito feliz, para juntos aprendermos uma aula muito especial, junto com o nosso Mestre Jesus. Vamos começar cantando a nossa musiquinha e fazendo a nossa prece. Vamos cantar a música do relógio? Então, todo mundo assim, imitando a Prof, fazendo o ponteirinho. Vamos começar. Tic-tac, 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 o relógio marca a hora de dormir. O relógio marca a hora de acordar, mas o nosso coração marca a hora que devemos o nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso, muito bem. Agora é a hora da prece. Vamos fechar os olhinhos, pensar no nosso Mestre Jesus e no nosso anjinho da guarda. Querido Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje, pelo teu amor, pela tua proteção e pela oportunidade de aprendermos os teus ensinamentos. Fique conosco e nos encha com o seu amor. Que assim seja. Hoje vocês devem ter percebido que tem uma imagem diferente aqui, né? No nosso cenário. Quem será que é? Vocês conhecem essa irmãzinha aqui? A nossa anjinha, nossa protetora, nossa mentora, conhece? Essa é a nossa querida Alta de Souza, né? É ela que é a mentora da nossa casa, lá da nossa escolinha, Lar Espírita Alta de Souza. Por que a nossa escolinha tem esse nome? Por que tem o nome dela? Vocês conhecem a história dela? Bom, a Prof vai contar a história dela hoje, claro, mas vou explicar para vocês o porquê. É porque esse mês é o mês de aniversário dela. Então nós estamos comemorando, lembrando dela com muito carinho, porque ela é alguém muito importante nas nossas vidas. Alguém que nos auxilia muito, é um exemplo para nós e é uma grande amiga de Jesus, né? Ela aprendeu as lições de Jesus também quando ela era criancinha, igual vocês, quando ela era pequenininha. Ela cresceu sendo obediente a Jesus, procurando cumprir todas as liçõezinhas que ela aprendeu de Jesus. E agora que ela não mora mais no planeta Terra, mas que ela está lá no plano espiritual, ela continua sendo uma auxiliar de Jesus. Ela continua sendo ajudante de Jesus. Então, ela é um exemplo para a gente. É por isso que a gente vai hoje estar aprendendo com muito carinho a história dela, conhecendo um pouquinho mais sobre essa nossa anjinha protetora, que é a Alta de Souza, tá? Então, a Prof vai contar para vocês como que começou a vida dela quando ela estava aqui no planeta Terra. Claro que ela nasceu assim, pequenininho, um bebezinho. Ela nasceu numa cidade chamada Macaíba, que fica lá no estado do Rio Grande do Norte, aqui no nosso país mesmo, no Brasil. Foi no dia 12 de setembro de 1876. Já faz muito tempo, muito tempo. Esse daqui são os seus pais, o seu Eloy e a dona Henriqueta. A nossa querida Alta de Souza, ela era a única menininha de 5 irmãozinhos, né? Todos meninos. Ela era a única menininha da família. Sabe, crianças, Alta de Souza também passou por muitas dificuldades. Aconteceram coisas assim na vida dela, provas difíceis de passar, coisas que deixaram ela triste. Só que vocês já vão entender por que Alta de Souza é um grande exemplo para nós. A primeira prova que Alta de Souza passou na vida dela foi com 3 aninhos de idade. Ela ficou órfã. O papai e a mamãe desencarnaram. Só que mesmo com a ausência do papai e da mamãe, ela foi criada com muito carinho pelo seu vovô e a sua vovó, né? Porque Jesus nunca desampara os seus filhos, né? Não importa o que aconteça com a gente,
Papai do Céu está sempre a providenciar aquilo que a gente precisa. Então, Alta de Souza foi cuidada com muito carinho pelos seus avós. Olha como que Alta de Souza era esperta. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela já sabia ler e escrever. Viu como ela era espertinha? Ela gostava muito de estudar, ela era muito estudiosa. Depois, quando ela já tinha 8 anos, só um aninho a mais, sabe o que ela fazia? Ela lia para as crianças pobres que não podiam ir para a escola naquela época, porque naquela época, quando ela morou no nosso planeta, não era toda criança que ia para a escola, não. Era muito diferente. Ela morou naquele tempo em que tinha pessoas que eram escravas, muitos adultos que não sabiam ler e escrever, então ela lia para os escravos, para as mulheres humildes, para as crianças pobres que não podiam ir à escola. Alta de Souza estava sempre a partilhar aquilo que ela sabia, aquilo que ela tinha de melhor. Quando ela tinha uns 12 aninhos, veio outra prova na vida dela. Um dos seus irmãozinhos, que ela gostava muito, que era seu companheiro de brincadeiras, desencarnou também. Ele foi vítima de um acidente. Naquela época não tinha luz elétrica igual a gente tem hoje, né? Que você vai lá e acende a lâmpada. Eles usavam algo chamado lamparina, que tinha que acender, era como se fosse uma vela, né? Era a luz de chama, do fogo. E um dia uma lamparina estourou e pegou fogo no irmãozinho dela, e Alta de Souza perdeu esse irmãozinho, desencarnou, né? Só que mesmo muito tristinha, embora todos os sofrimentos que ela passava, a sua avózinha lhe dava muito amor, muito carinho. Então Alta de Souza estava sempre sendo amparada, né, por aqueles que estavam à sua volta. Quando ela ficou um pouquinho maiorzinha, aqui ó, com 12 aninhos, ela foi estudar num colégio de freiras, no Colégio São Vicente de Paula. E junto das freiras, né, que lhe ensinava, ela aprendeu um monte de coisa. Ela aprendeu a falar francês, ela aprendeu a falar inglês, ela aprendia literatura, música, desenho. Alta de Souza era muito inteligente, muito estudiosa e principalmente muito esforçada. Então ela aprendia tudo muito rápido, né? Só que Alta de Souza tinha lá suas dificuldades, como nós temos na nossa vida, que é muito natural aqui no nosso planeta Terra. Nós estamos aqui evoluindo, então todos nós passamos por dificuldades para que a gente se fortaleça. Ela tinha muito problema de saúde, era muito fraquinha. Quando ela tinha 14 anos de idade, que ela já era uma mocinha, ela começou a ter os primeiros sintomas da doença que mais tarde iria provocar o desencarne dela. Uma doença chamada tuberculose. Sabe, é uma doença que existe até hoje, é uma doença que faz a pessoa tossir, 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 fica muito fraca. Só que hoje tem remédio para tratar. E nessa época de Alta de Souza não tinha, era muito mais difícil o tratamento, né? Mas vocês acham que a Alta de Souza se deixava abater pelas dificuldades dela? De jeito nenhum. Ela continuava vivendo a sua vida, se esforçando, aprendendo e, acima de tudo, ensinando. Como ela estudou lá no Colégio de Freiras, ela aprendeu muito sobre as lições de Jesus, sobre as lições do Papai do Céu. E daí, mesmo estando doente, ela ensinava para as pessoas noção de religião. Ela continuava a espalhar os seus conhecimentos, mas daí ela aproveitava para falar de Jesus, né? Da lei do amor, do quanto é importante nós ajudarmos uns aos outros. Tudo aquilo que ela aprendeu de bom com as freirinhas lá no colégio dela, ela ensinava para as pessoas que não tinham acesso a esse conhecimento. No dia 20 de junho do ano de 1900, ela completou o seu primeiro e único livro que ela escreveu quando ela esteve aqui encarnada.
desencarnada no nosso planeta. Ela escreveu esse livro aqui chamado O Horto. É um livro lindo de poesias. As poesias que tem nesse livro dela falam de amor, falam de auxílio, fala de ajudar o próximo, de ter caridade com as pessoas que precisam de ajuda, de estender as mãos para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, né? Da gente dar o melhor que a gente tem no nosso coração para o nosso próximo. É um livro cheio de amor, cheio de carinho. E por fim, quando chegou o seu momento de partir, a nossa querida Alta de Souza, no dia 7 de fevereiro, um ano depois que ela escreveu o livro dela, ela desencarnou com 24 aninhos, ainda era bem jovem, ainda era uma moça. Mas a doença que ela tinha provocou o desencarne dela. Olha ela aqui em espírito, né? Ela deixou o corpinho de carne, como a gente sabe, só o corpinho físico que para de funcionar, que morre, mas o nosso espírito é apenas libertado e vai viver no plano espiritual, né? Conforme os nossos méritos, o nosso entendimento. Como Alta de Souza sempre procurou fazer o bem, sempre procurou ajudar as pessoas, sempre procurou ser uma ajudante de Jesus, assim que ela desencarnou, ela já foi acolhida pelo seu anjinho da guarda, foi levada lá para o plano espiritual. E o que vocês acham que ela fez quando ela chegou lá? Vocês acham que ela foi dormir? Vocês acham que ela foi descansar? Que ela foi ficar lá contemplando os anjos? O que vocês acham que ela fez? Quem chega lá no plano espiritual com um coração bondoso, cheio de amor, servindo a Jesus aqui no planeta, chega lá e continua fazendo a mesma coisa. Aí é que a Alta de Souza se tornou ainda mais importante do que ela foi aqui no planeta Terra. Porque ela não parou, não. Ela continuou sendo ajudante de Jesus lá do plano espiritual. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi tratar de trabalhar lá, ajudar os irmãozinhos desencarnados como ela, que também morreram, né, aqui para nós, no nosso planeta, mas irmãozinhos que estavam perdidos, sofrendo, desamparados, né, com saudade de casa, perdidos, sem saber o que fazer. Alta de Souza recolhe esses irmãos sofredores e auxilia eles, para que eles possam continuar a sua jornada, né, no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Alta de Souza leva esses irmãozinhos sofredores para praticar a caridade, para ajudar o próximo, para servir a Jesus. Ela continua ensinando, ela continua utilizando tudo aquilo que ela aprendeu de bom para servir ao seu próximo, fazendo a caridade. Por isso que ela é um exemplo para nós. E ela toma conta de todos aqueles que se dispõem a servir a Jesus também. A nossa escolinha, o nosso lar espírita tem o nome dela porque ela é a nossa mentora. O que isso significa? Significa que ela nos auxilia lá, né? Através dela, nós recebemos o apoio, o amparo, né? Ela nos traz mensagens edificantes, mensagens que nos dá ânimo, coragem para que a gente prossiga nas nossas atividades. Ela acompanha tudo que a gente faz lá na nossa escolinha, para ver se a gente está fazendo direitinho, para ver se a gente está seguindo Jesus como tem que ser. Então ela é nosso anjo protetor, assim como nós temos outros mentores também que cuidam da nossa casa, né? Assim como hoje a nossa casa tem o nome dela e do vovô Chico, que é também o nosso mentor, o nosso anjo protetor. Nós temos outros. Um dia a Prof conta para vocês quem são os outros, tá bom? Isso é outra aula. Hoje a gente está falando de Alta de Souza porque nós estamos no mês do aniversário dela. Então, crianças, que fique para vocês essa história linda para vocês guardarem no coração, conhecerem bem quem é Alta de Souza e saber que, principalmente, ela é o exemplo que a gente tem que seguir. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que ajudar o nosso próximo, tem que fazer o bem com aquilo que o Papai do Céu nos dá, assim como Alta de Souza fez. E sempre ter muita fé e ter coragem, porque nós também vamos ter dificuldades na nossa vida, como ela teve na dela.
ela também não teve momentos tristes? Perdeu o papai e a mamãe, perdeu um irmãozinho, ficou doente. Alta de Souza teve muitas dificuldades. Mas isso fez com que ela parasse de ajudar o próximo? De jeito nenhum. Isso fez com que ela se entregasse à tristeza, ficasse o dia inteiro na cama chorando? Também não. Isso só fortaleceu o coração dela. Primeiro porque Alta de Souza sabia que ela ia encontrar Jesus, né? A verdadeira vida nossa é no plano espiritual. Esse corpo um dia para de funcionar mesmo, mas a gente nunca morre. Então a gente tem que estar sempre usando o nosso corpinho para fazer o bem, porque a gente vai estar fortificando o nosso espírito, né? Para que a gente chegue bem forte, para que a gente chegue com o coração mais purificado possível lá no plano espiritual. Para que a gente chegue lá e fale para o Papai do Céu, ó, eu cuidei bem do corpinho que o Senhor me emprestou e eu usei ele para fazer o bem, né? Porque a gente vai ter que prestar essa conta também. Mas tá bom, crianças. Que Jesus abençoe todos vocês, que Jesus ampare a família de vocês, que vocês fiquem com Deus, com os anjos e com Alta de Souza na casa de vocês. Lembra dela na prece de vocês hoje, pede para o Papai do Céu abençoar ela, para que ela continue sendo, né, um anjo protetor, ajudando muitas pessoas lá no plano espiritual. E até a nossa próxima aula. Um grande beijo da Prof.